Boa noite com Jesus, amém? Boa noite também aos internautas. Tem 2 pessoas assistindo ali. Tem 2 likes ali já. Deus possa abençoar. Tivemos uma noite abençoada ontem, né? Escutamos um palavrão lá. Deus abençoe os irmãos também do encontro. Abençoe a vida do pastor Vanderlei e as congregações que ali tiveram, né? Que nós possamos ter um palavrão aqui hoje também, né? No nome de Jesus, né? Num bom sentido, né? Amém? Irmão, não vou perder muito tempo. Que Deus possa me ajudar aqui a seguir aqui o que foi me dado à tarde. Gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra do Senhor em Provérbios, né? O texto vai ser o mesmo. Essa é a segunda parte, né? O que é o Espírito Santo, para quem e para que ele é, e quais são as obras do Espírito Santo quando ele chega a nós, né? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Lembramos que a mensagem base é a mensagem o que é o Espírito Santo. Amém? Está escrito assim: sobretudo o que se deve guardar o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou dele procedem as fontes da vida, dependendo da tradução bíblica que os irmãos têm na mão. Vamos orar. Senhor, eu peço que mais uma vez o Senhor possa nos ajudar a falar do Senhor, a falar da tua palavra, a poder falar um pouquinho do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos ajudar a receber, mais do que receber, produzir, manifestar, obedecer, e que a palavra ela possa produzir os resultados para o qual ela é enviada. E pedimos, Senhor, que toda a força maligna, no nome do Senhor Jesus, seja aniquilada desde já. Que toda arma forjada no inferno contra o crescimento espiritual, físico, psíquico, seja aniquilado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Parágrafo 22. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. O que é o Espírito Santo? Que ele é? A razão pela qual tenho tomado este tema em ordem desta maneira é porque você não pode receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. Você não pode recebê-lo a menos que creia que ele é dado a você. Você não poderá recebê-lo, ou você não saberá se tem-no ou não, a menos que você saiba os resultados que ele traz, quando ele chega a nós. Amém? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo na igreja. O Espírito Santo é um dos ofícios do Pai. Consolador. Mas o que ele é? Nós vimos que ele é um sinal. Parágrafo 26. Quero falar sobre ele.
como ele sendo um sinal, porque ele é um sinal. Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. E este sinal é para o povo, é como um pacto. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução. Eu creio que faltou essa introdução domingo passado. Irmãos, nós sabemos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jesus, Deus, nosso Senhor, chegou a falar através do profeta Jeremias: quem o conhecerá? Uma pergunta desafiadora. Enganoso é o coração e quem o conhecerá? Será que nós conhecemos o nosso próprio coração? Aí no verso seguinte, Jeremias 17, verso 9, no verso 10 ele fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então acaba que cada um recebe aquilo que praticamente almeja, aquilo que vai buscar, como foi falado aqui pelo nosso irmão. Bater, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Nós sabemos que como imaginou a nossa alma, assim é. Mas quem conhecerá esse coração? Gênesis capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do coração do homem se multiplicara sobre a terra, e que cada imaginação, presta atenção, cada imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. No verso 7, disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Antes do dilúvio, ele viu que a maldade, que a imaginação, a maldade do coração do homem era má continuamente. E resolveu limpar tudo. E no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 21, ele nos revela: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Eu já contei esse testemunho, né? Eu não sei se os irmãos aqui já se lembram, né? Eu lembro uma vez, meu menino mais velho, hoje, o Netinho, ele com 4 anos de idade, brincando com a caixa de fósforo, colocou fogo no sofá e na cortina. Nós não vimos ele pegar a caixa de fósforo, 4 anos de idade ele tinha. Nós só vimos o clarão lá assim. Na hora que a gente olhou, a cortina estava pegando fogo. Nós chegou lá, era o sofá também. É que a correria para apagar. Disse nós achou ele depois. Por que será que ele correu? De 3 para 4 anos de idade. Porque o coração dele já sabia que era errado. O coração do homem é má desde a sua meninice. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos. Mateus capítulo 15. Verso 18, verso 19. É Jesus falando: mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Marcos capítulo 7, a partir do 21.
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro, é que contamina o homem. Contamina quem? É quem está ouvindo, porque quem está falando já está contaminado. Mas olha quanta coisa sai do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Por isso que o texto de abertura foi: guarda-te o teu coração, porque dele saem as fontes da vida. E se nós repararmos, isso tudo que procede do coração, ou pela imaginação, ou seja, por qual canal de pensamento for, são as mesmas coisas que manifestam na carne. Por isso, se formos lá em Gálatas capítulo 5, veremos que são as mesmas obras da carne. Sai do coração e manifesta no homem exterior. Então o que manda no homem? É a mente? O que manda no homem? O coração. Porque é no coração que está o desejo do homem. E o diabo sabe disso, que a carne já é inclinada a essas coisas. Olha a condição do homem, o homem sem Deus. Mal. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Nós chegamos a ler domingo passado, Mateus capítulo 6, verso 21. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha a condição do homem. Salmo 51, verso 5. Formado em iniquidade e concebido em pecado. Você sabe o que é conceber? Como é que uma mulher concebe ato sexual? Pecado. Formado em iniquidade. Davi falando isso aí. No mesmo Salmo 51, porém no verso 3... Nós estamos no verso 5. Agora 3. Conhece as suas transgressões. Davi falando que ele conhece as suas transgressões. E seu pecado está sempre diante dele. Davi falando: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Romanos capítulo 7, verso 14, o homem carnal é vendido sob o pecado. Romanos 6, verso 16, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedecerdes, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se nós apresentamos o nosso coração às coisas pecaminosas, somos servos e escravos do pecado para a morte. Mas se apresentarmos o nosso coração à palavra do Senhor, à liderança do Espírito Santo, andamos em justiça. Além de herdar a vida eterna. Gostaria de ler algo com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Já é um texto até bem conhecido. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está falando que o evangelho está encoberto do próprio povo que frequenta a igreja. E para aqueles que estão no mundão afora, realmente de fato está encoberto, não enxerga nada. O Deus desse século cegou a luz. O que é luz? Revelação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho.
a exposição, ou seja, a revelação das suas palavras, dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119. Então não basta ter Bíblia, tem que ter a revelação da coisa. Não basta ter mensagem de Deus, tem que ter a essência da mensagem. Era isso que o jovem rico não tinha. Ele já cumpria a Bíblia. Ele chegou em Jesus e falou assim: o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? Então ele tinha certeza que ele não tinha, porque ele não faria uma pergunta dessa. E Jesus falou com ele: olha, não tem de vós lido, não matarás, não roubarás. Começou a citar para eles algo da lei. E ele disse: mas isso eu já faço desde a minha infância. Ou seja, foi criado num lar onde ele foi doutrinado pela palavra. Os pais o doutrinaram na palavra. Aí Jesus foi além, Jesus olhou para o coração dele. Guarda-te o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus olhou para o coração dele e viu aonde que o tesouro dele estava, porque aonde o tesouro dele estava, também estaria o coração. E o Senhor Jesus viu que estava naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Por isso que o Senhor deu aquela prova: vai e vende tudo que tem. Aí a palavra-chave: e me segue. Ele cumpria a palavra, mas não servia o Espírito Santo. O líder dele não era o Espírito Santo. Essa é a diferença do crente comum e do crente que é crente de verdade. E outra vez verão a diferença daquele que realmente serve a Deus e daquele que não serve. Há uma diferença de eu vir para a igreja, ou de eu ler uma Bíblia, ou ler uma mensagem, escutar uma mensagem, enfim. Há uma diferença excomunal de eu só fazer isso e tentar, esforçar. E há uma diferença de eu realmente receber a palavra para me guiar à remissão. A Bíblia não está escrita para me enriquecer meu conhecimento apenas. Ela não está apenas escrita para me saber fatos históricos, me encher de informação, me empanturrar. Ela está escrita para minha remissão. É para minha remissão, é para minha salvação. Então eu tenho que recebê-la, tomar Deus em sua palavra, receber de todo o coração. E Jesus deu assim uma verdadeira aula ensinando a parábola da semente. Aquela que cai em pedras, aquela que cai na beira do caminho, é a maneira pelo qual a gente recebe o Evangelho. Faz toda uma diferença. Eu nem vou ler Efésios capítulo 4, vou remir meu tempo. Efésios capítulo 4, lá em casa, a partir do 17, está falando que o povo vive na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento. E Deus deixa, entrega a cada um as suas próprias paixões. Estou casando com o texto de Romanos também. Tiago 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 de João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a condição do homem. Dá para confiar na gente mesmo? Maldito é o homem que confia no homem. Não está falando do outro, não está falando de você. Maldito é o Rafael que confia no Rafael, que faz do seu o braço forte. O braço forte não é o Senhor, não. O braço forte é o meu. Eu confio nas meus dotes. Maldito é o homem que confia no homem. Irmãos, não existe meio cristão. Não existe, eu sou espiritual, mas de vez em quando eu dou uma saidinha na carne. Ou é carnal, ou é espiritual. Gálatas capítulo 5, no 16. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. No verso 17.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Revelação dos 7 selos, o 6º selo, parágrafo 60. Não existe meio cristão. Não há um homem sóbrio ou bêbado ao mesmo tempo. Não há santo e pecador ao mesmo tempo. Não. Ou você é um pecador ou é um santo. Simplesmente não existe entremeios. Ou você é nascido de novo, ou você é nascido ou não é nascido de novo. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não está cheio do Espírito Santo. Não importa quantas sensações você teve, se você não foi preenchido com o Espírito Santo, você não está cheio dele. E se você tem sido preenchido com ele, a sua vida mostra isso. Vai diretamente a isso. Ninguém tem que dizer a ninguém sobre isso. Eles veem isso, veja, porque é um selo. Aquele que recebe o Espírito Santo por selo, está selado. Tudo na vida dele inclina-se às coisas celestiais. Tudo. Até o irar dele é um irar santo. Até o chamar a atenção é um chamar de atenção santo. Imagina Jesus com a azorrague na mão, derrubando mesa de cambiça. Qualquer um poderia falar: este homem não tem o Espírito Santo. Muito pelo contrário, era o próprio Espírito Santo em carne. Se eu tenho que entristecer, que eu entristeça com o Espírito Santo para que ele venha me alegrar. Se eu tenho que odiar, que eu odeie com o Espírito Santo para ele me ensinar a amar. É o contrário. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? É por isso que a gente precisa do negativo. A luz, Jesus chegou a falar-nos que nós somos a luz do mundo. A luz, para poder iluminar, ela precisa do negativo e do positivo. O negativo são as nossas fraquezas. Nós precisamos dela para o aperfeiçoamento do Espírito Santo em nós. Divindade explicada, parágrafo 294. Eu creio que quando um homem recebe Cristo, ele recebe uma porção do Espírito Santo, porque Jesus disse em disse em São João, capítulo 5, verso 24, ele disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Prestou atenção? Prestaram atenção? Vou ler de novo. Aquele que ouve. É aqui? Não, aquele que ouve. É aqui, ó. É diferente. Tem uma diferença enorme de escutar e ouvir. Aquele que ouve as minhas palavras e coloca fé, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. É por isso que o incrédulo está cegado. Nós acabamos de ler o texto bíblico. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Acham que creem na Bíblia. Creem em nada. Mostra que não pode cortar o cabelo, vê se obedecem. Mostra que tem que batizar no nome do Senhor Jesus, vê se obedecem. Nada, crê nada. O irmão Bruno chegou a falar comigo uns dias para trás, o povo acha que crê na Bíblia, acha mesmo, não crê nada. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, acabamos de ver que a vida mostrará se temos o Espírito Santo, se o outro tem, se não tem, porque Deus deu o ser humano para ser uma carta lida. E o cristão é uma carta lida dos homens. Só que o cristão é diferente. Ele é escrito
não com tintas. Ele é escrito pelo Espírito Santo. E a vida, a procedência, as palavras, o trabalho dele mostra, as pessoas leem ele. Figurando na árvore, lá em Gênesis capítulo 1, verso 11, cada árvore produz segundo a sua espécie. Já é uma tônica de Deus, é uma máxima de Deus. Se queremos saber do que aquela árvore foi feita, é só olhar o fruto. Porque cada árvore produzirá um fruto segundo a semente que foi plantada. Se você colocar no espiritual, é a mesma coisa. Em Mateus capítulo 7, do 17 ao 20, Jesus ensinou a mesma coisa. Conhece a árvore, são pelos frutos. Qual é a obra do Espírito Santo quando ele chega a nós? Exatamente os frutos do Espírito Santo. E a nossa vida mostrará isso aí. E o mais interessante, que não precisa a gente bater no peito e falar se a gente tem ou não. Os outros sabem se temos ou não. A nossa vida vai iluminar ou vai deixar trevas. Essa que é a verdade. Maior batalha jamais pelejada. Preste bem atenção. Um texto bem conhecido de nós. Parágrafo 51. O ser humano é formado tal qual como um grão de trigo. Podemos falar que o ser humano é tal qual como um grão de trigo? Podemos, o Senhor Jesus falou isso aí. Ele falou que os filhos de Deus são como o quê? Semente de trigo. Os do maligno são como uma semente de joio. Mas quando a gente olha para a semente de trigo, ela é composta de 3 partes. A casca, a polpa e a semente. A vida, né? O olhozinho está lá atrás dela. O germe da vida. É isso que faz a diferença no cristão. É o germe da vida. Você é uma semente de seu pai e de sua mãe. 52. Qualquer semente tem uma casca por fora. E de dentro é a polpa. E dentro ainda é o germe da vida. Exatamente como somos feitos. De corpo, alma e espírito. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Falando que nós temos que conservar o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para a segunda vinda de Cristo. Conservar irrepreensível. O corpo tem seus sentidos que o governam, enfim, a alma tem seus sentidos que governa, e o espírito tem seus sentidos que governa. Interessante que os sentidos do espírito humano, a imaginação, a consciência, a memória, a razão e os afetos, que são os sentimentos, são canais de pensamentos que unem a mente humana ao coração humano, são canais de pensamento. E o diabo escolheu justamente um campo de batalha, pastor Isaac, para ele vir atrapalhar. E o campo de batalha que Satanás escolheu foi a mente humana. Porque é na mente que se tomam as decisões. Então ele vem na mente, lançando. Se você está trabalhando no sentido da razão, ele lança um contra-razão, que é um arrazoamento. Arrazoou-se. E o interessante é que eu vejo os crentes hoje, eles não conseguem perceber. Crente não é feito para seguir sentimento, crente não é feito para seguir consciência, crente não é feito para seguir razão, crente não é feito para seguir as memórias, essas coisas no seu devido lugar. Crente é feito para seguir a palavra, a fé, o que governa a alma. Porque se a fé não está governando a alma, o coração, a dúvida o fará. Então o diabo vem na mente, lança a sua seta, seus dados, enfim, aquilo que ele poderá fazer,
para atrapalhar, porque primeiro a gente entende com a mente, e depois que desce ao coração. Então ele estorva a palavra de descer ao coração, porque ele sabe que se a palavra de Deus descer ao coração, produz os resultados. Porque se a boca confessar aquilo que o coração está cheio, será feito. Paulo ensinou isso aí em Coríntios. Então tudo que ele vai fazer é fazer com que a palavra não desça ao nosso coração. Porque ele sabe que o nosso coração já está cheio de maldade, de malícia, maus pensamentos, adultérios. Ele já sabe disso. E ele sabe que se a palavra chegar ali, vai limpar tudo. E a pessoa vai deixar de ser um vaso dele e vai passar a ser um vaso do Espírito Santo. Tudo o que nós temos que fazer é pegar uma reunião como essa, ou então quando nós formos ler a Bíblia dentro de casa, ler com o coração, aceitar a palavra de Deus e crer nela com todo o nosso ser. Você vai estritando Satanás, porque aonde habita a luz não habita trevas. Não tem como. Gostaria de ler aqui uma passagem com os irmãos, 1 Pedro capítulo 1, verso 22 e verso 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para caridade fraternal, ou seja, amor fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, de uma doutrina errada, fermento, coisas erradas, ensinamento errado, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O que é o Espírito Santo? Ele é um sinal. Ele é um sinal que te separa do mundo. Quando foi chamado Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar, Abraão não ficou questionando. E olha que ele saiu cheio de bagagem, pastor Isaac. Saiu cheio de bagagem. Era para deixar pai, era para deixar tudo. Ele já carregou o pai, já carregou sobrinho. E você pode ver pela história bíblica que ele não entrou na terra até que o pai dele faleceu. Ele não entrou na terra até que ele teve que se separar de Ló. Não entra, que Deus mandou separar. E o que está escrito tem que se cumprir. É dessa maneira. Ele fez o tipo da igreja hoje. Quando Deus fala para a gente cortar, e a gente leu isso domingo passado, quando a gente olha para trás e vê cada ponte que nos liga a pecado, cada linha lá no inferno, irmão, não tem batismo do Espírito Santo. Pode cair do cavalo, não tem. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é convencer-nos do pecado. É nos dar forças. A partir do momento que nós tomamos realmente de fato a palavra de Deus e deixamos ela nos governar, deixamos o Espírito Santo ir à nossa frente. Não lemos aqui na maior batalha jamais pelejada, ele é o soldado na casa de máquinas, é ele que dirige o navio, é ele que dirige o barco, é ele que dirige o tanque de guerra, ele é o motorista. Não é a nossa imaginação, não é a nossa razão, não é a nossa convicção, não. É o Espírito Santo. Momento difícil, para um pouquinho, deixa escapar a pressão. Para um pouquinho, pensa. Senhor, o que eu vou fazer? É só pensar. Não há tentação maior do que a gente possa suportar. Vindo o escape. É promessa. É palavra. Amém? O que é o Espírito Santo? É um sinal, é um selo que te separa.
não tem prazer de sentar e assistir um programa indevido e imoral na televisão, de ver coisa errada na internet, de ver coisa errada em jornal, revista, tá, de falar coisa errada. Não tem jeito. Você está separado. Lá no Antigo Testamento, a circuncisão, o pacto feito com Abraão, que tinha que circuncidar para fazer parte da família de Deus. Aquele que rejeitasse a circuncisão era rejeitado do povo. Paulo ensinou que aquela circuncisão do Antigo Testamento é a circuncisão do Novo, é o Espírito Santo no coração. Romanos capítulo 2, verso 29. Aí não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre. É aquele que foi circuncidado. O Espírito Santo te separa e te sela. O que é um selo? É uma obra já consumada. Gostaria de ler algo com os irmãos aqui. Efésios capítulo 1, verso 13. Preste atenção. Em quem vós estáis? Ele está falando de Cristo. Se você ler o verso anterior, é Cristo. Em quem vós estáis, depois de ouvirdes. É aqui? Não, é aqui, ó. Ouvirdes com a alma. Um filho virou para o pai, adolescente, e falou com o pai assim: pai, eu vou sair. O pai virou para ele e disse assim: olha, volta cedo, volta ali para as 10, 11 horas, eu quero você em casa. Tá bom, papai, saiu. 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4 horas da manhã chegou o filho. Ele ouviu o pai dele? E ele não é surdo, não. Ele só escutou. Mas ele ouviu de fato? Não. Chegando 4 horas da manhã? Essa é a diferença. Se fosse no reino de Deus, ele recebeu a palavra onde? À beira do caminho. Veio a ave do céu, roubou aquela semente e pronto. A maneira pela qual a gente toma e recebe o que o Espírito Santo nos entrega é muito diferente. Eu vou continuar o texto aqui bíblico. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouviu, creu, está selado. Ouviu, creu naquele que enviou Jesus Cristo, tem a vida eterna. É fácil. O grande problema é que a pessoa chega cheia de reserva, com o coração cheio de adultério, vícios, malícia, contenda, e não deixa a palavra descer lá para fazer a limpeza. Fica recebendo a palavra entre pedras, fica recebendo a palavra entre espinhos, até ramifica alguma coisinha ali, chega a certa parte da vida, porque você vê louvorista descendo, saindo, no caso do meu menino aí, chega lá, qualquer outro balança ali, está saindo, irmão, não quer nem saber. Por quê? Sufocou. A dificuldade que encontrou lá sufoca a palavra que já tinha sido plantada. Oh, gente. Que é o Espírito Santo? Um selo. Que é o Espírito Santo? A circuncisão no coração. O que é o Espírito Santo? Um advogado. Parágrafo 60 dessa mensagem. O que é o Espírito Santo? Filhinhos e meus filhinhos, está lá em 1 de João, capítulo 2, no verso 1 e verso 2. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pela de todo mundo. Errou, irmão. Não deixe virar pecado em cima de pecado. Faz o conserto. Você tem um advogado. Bate o joelho no chão. Clama. Amém? Ele é a nossa força. Ele é nosso guia. Ele é nosso selo. Que é o Espírito Santo? Descansou. Parágrafo 67 dessa mesma mensagem. Foi prometido, vamos apanhar Isaías no capítulo 28. Vamos tomar o verso 8.
Em que dia isto estava suposto a vir? Nos últimos dias, quando haveria uma corrupção. A palavra está no plural, dias, últimos 2 dias, ou seja, os últimos 2 milênios. Você sabe que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e Pedro disse, não ignoreis isso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Estamos no 6º dia, ou seja, no 6º milênio, depois que ele entregou a terra a Adão. Sabemos disso. Nos 2 primeiros 1000 anos, dilúvio na terra, ele justificando a terra com a água do dilúvio. Assim como o cristão tem que passar pelo batismo das águas, para ser justificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Passou-se mais 2000 anos, sangue de Jesus, Jesus crucificado. O sangue, santificação. Assim como o cristão tem que obedecer a palavra e purificar a sua alma pela obediência à verdade. Acabamos de ler 1 Pedro capítulo 1, verso 22, verso 23. E agora esses 2 milênios finais, o que vai haver na terra? Fogo, que significa batismo com o Espírito Santo na área cristã. E fogo para purificar a terra. Então ele justificou a terra, ele santificou a terra, e ele vai purificar a terra, e ela vai voltar à condição que ela tinha originalmente lá no Jardim do Éden. Assim como na vida do cristão, ele é justificado, ele é santificado, ele é batizado com o Espírito e com fogo, que nem João Batista disse. Então quer dizer que o 7º dia é o 7º milênio. E ele prometeu que, segundo Isaías capítulo 28, no verso 8, que haveria algo nesses 2 últimos dias, ou seja, nesses 2 milênios, que é o batismo do Espírito Santo. Assim como já ocorrido no dia de Pentecoste há 2000 anos atrás. Aleluia. Pois toda a mesa está cheia de vômito e de imundícies. Não há nenhum lugar limpo. Procure ao redor hoje para encontrar isso. Olhe, veja se nós não estamos nesses dias. Dão a comunhão às pessoas que bebem, mentem, roubam, fumam. Simplesmente qualquer coisa, contanto que pertença a uma igreja, longe disso. Se algum homem chega a tomá-la, está respirando e tomando condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Irmão, nós temos que aprender uma coisa. Temos que aprender isso aí. Quando nós viemos à mesa da comunhão, não há uma mesa limpa. Isaías falou que haveria nos 2 últimos dias e iria acontecer, ou seja, nos 2 últimos milênios. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de alimentação. Alimentação é doutrina, ensino. Quando a gente entra na fila para tomar aquele pão que foi partido entre os irmãos, se aquele pão como um todo é corpo de Cristo, aquele pedacinho que você tomou simboliza você no corpo de Cristo. E você não faz isso para você. Você sabe o tanto de Deus tem em você. Você sabe o tanto que você está compromissado com a palavra. Você faz isso para o irmão que está do lado, para ser testemunho para ele. Aí é o corpo de Cristo, os irmãos todos reunidos. Então quando eu estou em pecado e eu venho na mesa e tomo um pão, é a mesma coisa que eu estou falando que Jesus Cristo está em pecado. Porque a minha vida está mostrando o Cristo em mim. Aí eu faço o irmãozinho trupicar. É isso que acontece, é por isso que não discerne o corpo do Senhor. Aí o que vem sobre ele? Morte, doenças. Por conta disso há entre vós muitos que dormem, muitos doentes. Olha o que a gente está traindo para a gente quando a gente faz uma coisa dessa. O que tem que ser feito? Um conserto. O que tem que ser feito? Tomar uma posição, tomar uma atitude. Ser homem para com Deus, ser mulher para com Deus, ter sinceridade, ter caráter. Amém? E se você não toma isso, isto mostra que a sua própria consciência, você é culpado. Aquele que não comer da minha
Aquele que não comer não tem parte comigo, disse Jesus. Todas as mesas estão cheias de sujeira. Irmão, viaja por aí. Vai ver o tipo de doutrina que está sendo ensinado no povo hoje. O evangelho hoje não arranca um batom da boca da mulher. Não arranca um batom. Que santificação que é essa? Hoje o evangelho não está ensinando nem o povo a perdoar, irmãos. Irmãos dentro de congregação magoado com o outro. Que Cristo que é esse? Meu Deus! Ou algo está errado, ou a mensagem está sendo entregue errada, ou quem está recebendo para os cocos. Há algo errado em algum lugar. Porque o evangelho de Cristo tem que produzir os mesmos resultados que produziu lá atrás. Os mesmos. Esses são os sinais do Espírito Santo. Quando ele chega. Tem que produzir santificação, justificação, tem que produzir união, tem que produzir tudo isso aí. Aí Isaías continua falando: a quem se ensinará a doutrina? Irmão Brana comenta: quem entenderá a ciência? A quem fará ele entender doutrina? Aí ele continua lendo aqui Isaías capítulo 28. Aos tirados do leite, os arrancados do peito. Aí ele comenta: os pequenos bebês dizem: bem, eu vou à igreja, a minha mãe pertence a esta igreja. Eu não tenho nada contra aquilo, amado irmão. Isso está bem, pertencer à igreja da mamãe. Porém, ouçam, mamãe andou numa luz e você está caminhando em outra. É o que nós vimos no encontro ontem, julgo desigual. Passou muita coisinha. A mensagem de Lutero não arrancava nem um cachimbo da boca do varão. Pode olhar os filmes da época do Lutero, 1700, nego fumando cachimbo. E branco também, né? Tem que falar assim, porque Deus o livre. Vamos lá. Veio outro reavivamento com John Wesley. Isso sacudiu daquilo e trouxe para a santificação. Viver uma vida boa, limpa, uma vida santa, santificada através da palavra de Deus, dando alegria no coração. Aquilo sacudiu muito a doutrina luterana. Em seguida, veio os pentecostais com o batismo do Espírito Santo. Estreitou isso novamente através do recebimento do Espírito Santo. E agora aquilo começa a sacudir. A restauração tem chegado à plenitude dos finais, as maravilhas na igreja. Tem sacudido o Pentecoste. Hoje é separação, irmão. É separação. Você vê que o movimento pentecostal já caiu. É um movimento caído. Hoje... que Paulo, vou pegar aqui só uma linha, eu poderia pegar várias, vou pegar só o línguas. O que Paulo instruiu? Se vai falar em línguas, que haja o quê? Intérprete. Será que tem isso em todo lugar? Já começa por aí. Ele falou, se não tem intérprete, cale-se. Por quê? Nós vivemos é para o outro, é para os outros. Chega um indouto que não conhece a palavra, minha mãe já escandalizou. Minha mãe não cria no batismo do Espírito Santo, não. Porque levantava um varão lá, a cadeira voava lá do outro lado, falando: que isso? Isso não é Espírito Santo, não. Por Deus do céu. Escandaliza, irmão. É por isso que é nos instruído, através da mensagem de Paulo, quem tem dons, fazer uma reunião privada. Senhor, o que o Senhor quer que nós falamos à igreja hoje? O Espírito Santo vai e manifesta. Entrega a mensagem vem aqui para o altar e o pastor que entrega. A audiência mista. Por que nós sabemos que uma audiência é uma reunião particular? Justamente por isso. Para não sair ninguém blasfemando, para ninguém falando mal. Não pode ser em audiência aberta. É isso que eles fazem hoje? Não, senhor. Ele falou, entrega 2 ou 3 mensagens no máximo. Olha quantas mensagens são entregues aí.
Pelo amor de Deus, irmãos. Olha que eu não poderia falar de muita coisa do Pentecostes. Hoje o Pentecostes, não estou falando que o dom não é verdadeiro, que as pessoas não são sinceras, mas estão fora de ordem. E tem também as charlatãs no meio também. A gente tem que falar. Está tudo fora de ordem. Paulo já veio trazendo tudo em ordem, gente. Deixando tudo bonitinho. Mas não observa a Bíblia. Creem na Bíblia? Não, não creio na Bíblia. Hoje, evidência do Espírito Santo é quem fala em língua. Está cheio dos clamanaias, dos rabachúrias. Pelo amor de Deus, irmãos. No dia de Pentecostes não falaram clamanaia nem rabachúrias, não. Falaram língua inteligível. Tinha elemita, tinha pessoas de toda a parte do mundo aquele dia em Jerusalém. E aqueles que receberam o Espírito Santo começaram a falar na língua daqueles que estavam ali para ouvir. Ué, não são todos esses galileus? Porque estamos ouvindo na nossa própria língua. Mas, então hoje o que nós temos vai além do Pentecoste. Sacudiu a mensagem pentecostal. Hoje é sai dela, povo meu. Sai dessa confusão doutrinária. É isso. Coloca o marido no lugar dele certinho. Coloca a esposa no lugar dela certinho. O filho no lugar do filho. O pastor no lugar do pastor. Tudo certinho. O diácono no lugar do diácono. É certinho. Se você foi feito para orar, você vai orar. Se você foi feito para cantar, você vai cantar. Se você foi feito para fazer obra da piedade, é ali. Poderia ler a mensagem influência, que o irmão Brana nos ensina que quando um cristão está no seu posto de dever, ele influencia demais. Mas vamos seguir. Aquilo começa a sacudir, a restauração, se sacudir no Pentecoste, em que o mesmo Espírito que estava nele está operando na igreja, fazendo as mesmas coisas quando ele fez quando estava aqui na terra. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma parte desde os dias dos apóstolos. Ouçam isso, ele voltou para o texto de Isaías. Todas as mesas estão cheias de vômito, não existe nenhum lugar limpo. Quem ensinará a ciência? A quem se fará conhecer doutrina? Aos tirados do leite? E aos arrancados dos peitos? Não. Bebezinhos, não. Aí ele começa a citar os movimentos presbiterianos, os movimentos luteranos, os movimentos pentecostais, voltaram à origem de novo. Receberam algo real, começaram a fazer a obra de maneira real, começou a entrar ideias de homens, quando entra coisa do homem, o Espírito Santo sai. É por isso que estou à sua porta e bato. Se abrires, entrarei. O Espírito Santo falando com as igrejas. É só ler cada carta de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, se não tem isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não está falando ao coração humano, não. A gente até entende quando alguém usa esse texto para evangelismo pessoal. A gente até entende, dá para passar. Dá para usar. Ponto de vista, né? Mas, dá para... Mas, na verdade, o Espírito Santo está falando às igrejas. Ele está fora das igrejas. Ele está em sua palavra. Se a palavra estiver lá, ele está na palavra. Aleluia. Eis que estou à sua porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. A mesa, mas como é que vai entrar? Mesa suja, cheia de vômito. Isaías já tinha profetizado que isso iria acontecer nesses 2 últimos dias. Há bebês presbiterianos, bebês metodistas, bebês pentecostais, bebês luteranos, nazarenos. Ele deseja encontrar alguém que esteja disposto a apartar-se dos peitos e a comer comida sólida. Paulo chegou a falar isso aí. Paulo virou para aqueles líderes lá, pelo tempo que vós tens, tinha que estar comendo comida sólida, mas ainda tem que ensinar, ainda tem que amamentar vocês ainda. Olha o que Paulo falou lá atrás. Até quando? Há 60, 70 anos depois do Pentecostes, depois de Jesus Cristo. Até quando vai ser amamentado só com essas coisas da vida, né? Meu Deus, gente. Vamos. Né?
E ele segue o texto. Alguém disse, guardar o dia de sábado, não estou rejeitando ou fazendo crítica à igreja ou religião de alguém, mas dia de sábado, o sábado de Deus, era o dia do descanso. Aqui está o dia do descanso. Ele disse que você faz o descanso descansar. Amém? O Espírito Santo é o descanso. E eles citam a passagem de Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estão... A palavra sábado significa descanso ou repouso. Trazendo Shabat, do hebraico para o português, a melhor tradução seria descanso ou repouso. Foi dado aos israelitas no Antigo Testamento como um dia de descanso. E tem o grande sábado do Senhor. Esse o grande sábado do Senhor era tipo no Antigo Testamento do que é o Espírito Santo hoje. E ele usa o texto bíblico: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou descansarei, ou vos darei repouso. Deus fez o mundo. Ele vai lá para Hebreus capítulo 4 agora. Deus fez o mundo e descansou no sétimo dia. É isso correto? Ele deu aquilo aos judeus como um pacto por certo tempo. Eles vão e desceram um dia, voltam no primeiro dia da semana e começa tudo novamente. O que ele pegou? Qual foi a tônica que ele pegou? Deus está fazendo a obra da criação. Deus fazendo a obra da criação. Na hora que chegou no sétimo dia, o que ele fez? O que Deus fez? Descansou. Teve um outro dia depois desse? Teve? Não teve. Porque o número 7 é completo. O número 3 é o número da perfeição, o número 7 é o número completo. Por isso que 8 é o primeiro novamente. Até o desenho dele é primeiro novamente, se você reparar. Primeiro dia da semana. Significa que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e enviou o seu Espírito, a circuncisão, o descanso, o sábado, aos corações dos filhos de Deus, para que eles descansassem das obras de pecado. Agora, aquilo era um tipo, como a lua, o sol. Colossenses capítulo 2, verso 16, verso 17. Né? Mas, o que é isso? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, Jesus houvesse dado um dia de descanso, ele posteriormente faria disso, ele teria falado sobre um dia de descanso. Sobre o dia de descanso, qual o dia de descanso que ele falou? Não falou. Você pode pegar Hebreus 4, que lá está prometendo o dia de descanso ainda. E Hebreus foi escrito quando? 60 depois de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 18. Voltando para Hebreus, aquele que entrou no repouso de Jesus também tem repousado de suas obras, como Deus das suas. Quando ele fez o mundo para nunca mais regressar a isso. Portanto, por quanto tempo é ele selado com o Espírito Santo? Fez aqui, ó. Se nós pegarmos lá em Efésios capítulo 4, lá o selo de Deus dura quanto tempo? Efésios capítulo 4, verso 30. Até o outro avivamento? Até o dia da vossa redenção. Se descanso é o Espírito Santo no coração do eleito, quanto tempo vai durar o descanso dele? Até o dia da redenção dele. Não tem essa, irmão, de eu receber o Espírito Santo e descansar das obras de pecado e depois dar uma viajada com a serpente de novo. Eu não estou em descanso.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados pelas cargas. O que é o Espírito Santo? É um selo. O que é o Espírito Santo? É o descanso, é o sábado, é a circuncisão. O que é o Espírito Santo? É o poder de Deus. Amém. Eu vou encerrar com isso aqui. O que é o Espírito Santo? O poder do alto. Não o poder de um bispo ou de uma igreja ou de um... É um poder que vem do alto. Como vem este poder? Unindo-se a uma igreja? Pegando na mão do pregador? Não, Senhor. Como isso vem? Pelo poder do alto. Vamos ler isso um pouquinho adiante. Atos capítulo 1, verso 8. Eles estão falando de Jesus. Mas recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Como? Você torna um membro do Tabernáculo Branham? Não. Você se torna um membro da Igreja Metodista? Da Igreja Católica? Presbiteriana? Não. A Bíblia diz que não. Essas são doutrinas feitas por homens. Não, Senhor, recebereis o poder depois de ter recebido o bacharelado? Não, Senhor. Recebereis poder depois de haver sido batizado nas águas? Não, Senhor. Recebereis o poder depois de ter tomado a primeira comunhão? Não, Senhor. Veja, tudo isso são obras feitas pelos homens. É isso que Paulo ensina quando ele fala das obras mortas. A única obra que é viva é o Espírito Santo no coração do crente. Esse dá vida, e vida eterna. Amém. O resto, todo quanto é obra que a igreja faz, são obras mortas. Vão ajudar na caminhada. Mas o que vai dar vida é só Jesus Cristo. E só Ele pode dar esse batismo. Está em dificuldade, irmão? Recebereis o poder que vem do alto. É promessa. E é para nós. E quando Ele vem, Ele nos convence do pecado para nós cortarmos todas as pontes. Vem nos dar poder, Ele vem nos dar ressurreição, Ele vem nos dar circuncisão, vem nos separar de toda podriqueira que tem, vem nos dar força para orar pelos demais. Eu poderia ler outras mensagens, mas o tempo já excedeu demais. Tá joia? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. É por isso que nós vemos